Olá, costureirinhas e meninos, tudo bem? Sejam bem-vindas ao Farolzinho Ateliê. Eu sou Eliane Pascoal e a aula de hoje tá pra lá de especial. Eu vou te ensinar a como fazer esse porta-documentos utilizando as etiquetas que vocês encontram lá na Kikaboot. Assim como o pintor assina os seus quadros, a etiqueta é a assinatura da sua peça artesanal quando você coloca uma etiqueta identificando a sua marca. Ela não tem só o poder de identificar a sua marca, como ela é um verdadeiro outdoor fazendo a comunicação da sua marca com o seu cliente. Além de tudo, eu sempre falo que é muito importante a gente colocar a sua etiquetinha, por quê? Sabe aquela peça que de repente o cliente comprou para presentear e foi lá com a sua etiqueta? Então, aquele cliente que recebe a sua peça, que fica encantada, que gosta, que foi presenteado, a etiqueta, ela tem também a função de deixar mais fácil para o cliente descobrir quem que é o autor que costurou, que produziu aquela peça. Então, nunca se esqueça de identificar a sua peça. Nesse passo a passo, além da gente identificar a nossa peça, e eu vou trazer dicas para vocês de como fazer isso mais fácil, posicionar a sua etiqueta de uma forma que fique legal, eu quero trazer para vocês uma novidade, que é a parceria do Farolzinho Ateliê junto com a Kikaboot. Vocês vão ter cupom de desconto que eu vou estar deixando aqui na tela para vocês. E no box de informações, eu vou deixar todas também informações que vocês precisam para poder adquirir a sua etiqueta e ter o seu cupom de desconto. Vocês podem adquirir pelo site da Kikaboot ou também pelo WhatsApp. Mas independente da forma que você escolha, se você escolher pelo site, depois eles entram em contato com você pelo WhatsApp para pegar todos os dados da sua logo e produzir aí a identificação da sua marca com todo carinho e qualidade. E aí, estão curiosos? Então presta atenção, eu venho trazendo várias dicas nesse passo a passo para você produzir junto comigo essa carteira aqui porta-documentos que dá para você guardar várias coisas aí e organizar os documentos e é claro, né, gente, empreender vendendo o seu produto artesanal. Então, eu quero começar a aula mostrando um pouquinho para vocês das etiquetas do kit Farolzinho. Eu mudei a logo da minha marca recentemente e eu ainda não tinha as etiquetas. E agora eu tenho as etiquetas com a nova logo produzida pela Kikaboot. E aí, ó, eu escolhi vários modelos pensando também na sua produtividade, assim como os trabalhos que eu faço também. Tem etiquetas menorzinhas, ó. Essa daqui é de 2 centímetros, fica super delicada para peças pequenas. Ou se você gostar também de colocar a sua etiqueta de forma mais discreta, tem essa daqui de 3 centímetros. Todas elas, gente, são de material sintético, essas que eu tô mostrando. Eu escolhi o tom caramelo, mas aqui na tela eu vou colocar uma foto para vocês, que vocês encontram em vários tons lá. Escolhi esse tom porque ele é um tom bem bonito e super combina também com aquele sintético montana, quando a gente faz detalhes. E dá um ar de sofisticação na peça, deixando super delicada. Tem também, ó, outras etiquetas aqui, eu vou colocar na mão para poder mostrar para vocês, ó. Super delicada essa daqui com pisponto, tem 100, tem etiquetas menorzinhas e arredondadinhas também. Eu gosto dessas aqui, ó, mais quadradinhas e sem tanto detalhes, quando a gente vai fazer peças masculinas. Eu acho que elas ficam bem bonitas. E essas mais arredondadas, com pespontinho mais delicada, eu acho que fica mais bonito quando a gente tá fazendo alguma peça feminina ou peças para bebê. E aí, pensando em peças para bebê, a Kika produziu esse tipo aqui de peças, ó, de material sintético, que a gente pode colocar aonde? A gente pode colocar, ó, no nosso cursor, principalmente se você não tiver bordadeira e quer fazer aqueles saquinhos organizadores que eu tenho aula, já mostrei para vocês, para identificar as suas peças, é legal, ó, porque você pode identificar através dos chaveirinhos, colocando no seu cursor a etiqueta, e eu vou ensinar para vocês em um outro vídeo. Então tem aqui, ó, primeira, segunda e terceira troca. Tem também para você que de repente produz portas-máscaras limpas e sujas, e quando a gente está produzindo kit de saquinho, você pode usar também somente as sujas. Todos os materiais lá da Kikaboot vem assim, ó, embalado pra gente no plastiquinho, com a etiqueta, tá? Depois é só você tirar
e guardar. Eu aproveitei para colocar aqui numa caixinha. Vocês encontram, além de cursores, esses mini rebites também que dá pra gente poder utilizar para poder prender as etiquetas. Tem a etiqueta também termocolante, que depois em um próximo vídeo eu vou mostrar para vocês. É super legal esse tipo de etiqueta, principalmente quando a gente esquece de colocar a etiqueta. Essa daqui é bem fácil de colocar, você aplica com ferro, ela não sai com as lavagens. Eles enviam também aqui, ó, toda a orientação de como você faz para poder aplicar, inclusive envia também aqui, ó, um pedacinho de papel de seda para você já utilizar. Para você adquirir as suas etiquetas, ó, vou estar mostrando aqui para vocês o cartão, tá, da Kika. Você pode comprar tanto pelo site como pelo WhatsApp. Mas independente se você comprar pelo site, a finalização da sua encomenda é feita através do WhatsApp. Eles entram em contato com você para poder pegar as informações da sua logo, para acertar todos os detalhes. E eu vou estar deixando para vocês também o meu cupom aqui na tela, caso vocês queiram adquirir essas etiquetas do kit Farolzinho. Para fazer esse porta-documentos, nós vamos precisar de 2 vezes o tecido. Eu escolhi aqui o linho medindo 15 centímetros por 20. 2 vezes. Uma vez, nós vamos estruturar ele fazendo matelacê na manta R2. Se você preferir, pode ser a manta R1 também. Para fazer o matelacê, eu fiz aqui, ó, com vários tons de linha colorida. Eu vou ensinar vocês a seguir, tá? Como eu fiz esse matelacê. E aí, eu já deixei cortada a minha peça no tamanho de 15 por 20. O outro tecido vai servir para o forro. Para fazer os bolsinhos, a minha divisão aqui, ó, que vai segurar os meus bolsinhos, eu vou precisar de 2 tecidos medindo 15 centímetros de altura por 17 de largura. Eu já dobrei ao meio e vinquei com ferro. Quando eu fiz o meu matelacê, eu fiz ele um pouquinho maior, então eu cortei aqui para fazer a lapela do fechamento do meu porta-documentos, medindo 4 centímetros por 9, e vou precisar de um tecidinho de forro também. Eu cortei ele um pouquinho maior. A minha etiqueta, eu tô utilizando aqui, é de 3 centímetros, e já apliquei aqui atrás, ó, um pedacinho de fita adesiva dupla face, porque isso facilita muito na hora da gente aplicar a nossa etiqueta e ela ficar retinha, não ficar torta. Para o fechamento, eu vou usar um conjunto de botão Eberle, ó, separei aqui esses botõezinhos. E aí, para fazer a nossa divisória dos documentos, eu tô utilizando aqui, ó, um plástico para cartão. Esse plástico aqui, ó, é esse modelo, essa parte onde a gente vai introduzir, ela segura. E aqui ele tem a divisão para você guardar até 12 cartões. Ele tem 6 divisões, né? A gente pode guardar até 12 ou até mais. Esse daqui, gente, não é aquele plástico para cartões. Ele é um plástico para documento mesmo. Cabe a sua identidade, cabe título de eleitor. Ele é maiorzinho. Então, ele mede 16 centímetros por 11,5. Você vai encontrar facilmente em qualquer papelaria. Só toma cuidado porque, como eu falei, esse daqui é para documentos, para você não confundir com esse tipo aqui, ó, que é menorzinho, que serve para poder guardar cartões. E vocês encontram também esses, ó, daqueles outros modelos diferentes para carteira, que geralmente a gente vê mais como carteira masculina. Então, dá uma passadinha em alguma papelaria aí da sua cidade, que provavelmente você deve encontrar esse modelo de cartões aqui com divisórias. Então, esses são os materiais que a gente vai utilizar e vamos começar o nosso passo a passo. Eu vou começar o passo a passo ensinando vocês a como fazer o quilt, porque eu venho com uma proposta diferente aqui para fazer um quilt colorido. Muitas vezes, talvez você já tenha visto aquela linha matizada e às vezes você não encontra, ou por ser um valor mais caro, ainda você não tem condições, enfim. Não sei qual que é a realidade aí do seu ateliê, mas eu quis trazer uma proposta diferente, porque a gente pode, com as linhas que a gente tem no ateliê, fazer um trabalho lindo também e que não vai deixar nada a desejar, caso você não tenha uma linha matizada. Eu escolhi aqui, ó, 4 tons para poder fazer o meu matelacê colorido.
Como que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa linha aqui, que eu sempre costuro com ela, é a linha Trilobal da bordadeira, 100% poliéster, mas você pode fazer também, caso você use linha de algodão ou a linha de poliéster comum, tá? Você pode usar qualquer tipo de linha que vai dar certo também. Então, aqui, para fazer esse matelacê que vocês estão vendo aqui, eu utilizei uma régua dessas de ondas e aí eu fiz cada cor do meu matelacê com uma cor de linha diferente. Eu repeti aqui 5 tons aqui, ó. Eu coloquei um azul também. E aí fica ao seu critério como você vai fazer. Para simplificar ainda mais o nosso passo a passo, eu tô aqui agora com a minha manta, tô utilizando manta R2 e tô utilizando um linho. Esse linho aqui é um linho misto. Como a proposta é o quilt, né, o matelacê aparecer, então eu vou usar um tecido discreto. E agora aqui eu vou fazer algumas riscas utilizando a régua e a caneta, essa que apaga com ferro, a caneta térmica. Eu vou estar utilizando o ângulo de 45 graus. Então eu pego aqui uma das riscas do meu tecido, eu vou passar aqui, ó, o meu risco. E aí depois eu vou decidir a cada quantos centímetros eu vou querer fazer aqui o meu matelacê. E eu tô decidindo aqui fazer a cada 1,5 centímetro. Então, eu vou riscar aqui toda a minha peça. Eu vou estar fazendo esse matelacê na máquina doméstica. Então, eu vou riscar aqui toda a minha peça para poder produzir esse matelacê. Então, eu já risquei aqui toda a minha peça. Eu cortei um pouquinho maior que a nossa medida, que eu já passei para vocês. E depois eu refilo, eu deixo nessa medida. Eu decidi fazer aqui o meu matelacê no ângulo de 45 graus e apenas em um sentido. Por quê? Porque eu tô fazendo um bem pertinho do outro. Eu tô fazendo a cada 1,5 centímetro. Caso você queira fazer nos dois sentidos, em um tecido e no outro cruzando, você pode até espaçar um pouquinho mais esse ângulo. Mas como é uma peça pequena, eu não sugiro que você faça o matelacê maior que 2,5 centímetros, porque senão ele vai ficar muito grande e perde um pouco da delicadeza da peça. Para fazer esse matelacê, eu também vou fazer um pouquinho diferente. Eu não vou fazer com ponto reto, eu vou fazer com um ponto decorativo da minha máquina. E aí, por isso que eu risquei aqui, ó, todas as risquinhas, porque eu vou sempre centralizar o calcador aqui, ó. Vou me guiar pela linha do centro, independente se o ponto decorativo é maior ou menor. E aqui no canal já tem passo a passo que eu ensino vocês a como fazer matelacê utilizando o ponto decorativo. Então eu vou estar linkando aqui no card para vocês. Eu vou começar aqui fazendo o ponto decorativo do centro e trazendo para as laterais. Ó, então aqui eu fiz o meu matelacê utilizando a linha rosa. O que eu fiz aqui? Eu vim no centro e fiz aqui o meu primeiro ponto decorativo. Depois eu contei aqui, ó, eu pulei 4 cores, porque eu vou estar utilizando 5 cores, e na quinta eu fiz o rosa novamente. E a mesma coisa eu fiz para esse lado e aqui na pontinha. Para quê? Pra gente costurar tudo de uma vez, que é de uma cor, depois tudo de uma vez, que é da outra, e assim a gente vai mudando. Agora eu vou pegar a minha próxima cor, vou colocar aqui, e aí eu sei que ela sempre vem na sequência do rosa. Então eu vou colocar ela aqui, colocar aqui, colocar aqui e colocar depois. E aí eu vou fazendo assim com todas as trocas de linha, assim a gente perde menos tempo fazendo uma cor de cada e trocando várias vezes a linha. Então, para vocês observarem aqui, ó, eu já fiz quase todo o meu matelacê. E eu deixei aqui, ó, a última linha, que é uma linha lilás, e que eu vou fazer para vocês poderem observarem junto comigo. Então, eu fui fazendo todas as cores, aí eu fiz as outras cores do lilás, e agora ficou uma última cor. Então, o meu matelacê já tá finalizado. Agora eu vou passar para poder tirar aqui todas as marcas do ferro e eu vou refilar nas medidas que eu já passei no vídeo para vocês e que tem também na descrição desse vídeo. Eu vou começar aqui fazendo a lapela da minha peça. Para isso eu vou deixar direito do meu matelacê com direito do meu forro. O que eu fiz aqui?
Com o objeto redondo, eu gosto sempre de deixar as peças arredondadas, porque eu acho que fica mais delicado. Eu arredondei aqui, ó, e fiz uma risca. E agora, eu vou costurar, tá com meio centímetro em toda a minha volta. Minha costura tá pronta, agora eu vou refilar o excesso aqui do meu forro, arredondo aqui. E quando eu tô fazendo essa costura aqui da minha lapela, eu deixei o meu ponto em 2 milímetros, pra ele ficar bem fechadinho, tá? E agora aqui, ó, nas curvas, eu vou fazer alguns piquezinhos, porque na hora de eu virar a minha peça, ela vai desvirar e vai ficar bem bonita essas curvinhas. Cuidado pra não cortar a sua linha. Já desvirei a minha peça e passei e apliquei o meu botão. Eu tenho aqui esse botão duas partes, você pode colocar a parte do madrepela e essa parte comum. Eu decidi colocar a parte comum nas duas partes, por quê? A estrela da minha peça é a etiqueta. Essa parte de madrepérola, ela tem mais volume, então pra mim fica mais viável colocar esse, porque agora eu vou aplicar a minha etiqueta aqui, ó, bem nessa parte arredondadinha, e ela fica mais achatadinha e não me atrapalha. Nessa peça aqui, ó, que eu já fiz ela como teste, eu utilizei para aplicar a minha etiqueta os rebites que vocês também encontram lá no site da Kikaboot. Nessa peça aqui, eu vou estar costurando ele com pontinhos à mão, que também é uma forma que você pode fazer. Inclusive, também tem a etiqueta, ó, retirei aqui a parte do adesivo, vou estar colocando a minha etiqueta aqui, assim ela fica bem centralizadinha, bem certinha para eu poder costurar. Ó, inclusive uma opção também é você comprar ela sem ter furinho nenhum, porque caso você queira, você pode costurar em volta também e fica super lindo fazer um pesponto aqui em volta. E agora eu vou com a agulha e linha fazer alguns pontinhos aqui à mão. Então, apliquei aqui a minha etiqueta e quando eu coloco o adesivo na minha etiqueta, ele me ajuda porque na hora de costurar, para não movimentar, para não ficar torta, e a minha etiqueta fica assim, ó, super colocadinha, super certinha, e nós vamos reservar. Agora aqui com a minha peça que tá matelada, da extremidade eu marquei pra dentro 2,5 centímetros e encontrei o meio da minha peça e fiz aqui ó, uma marcaçãozinha com a caneta mágica. E aí eu vou aplicar o outro lado do fechamento do meu botão pra depois a gente poder fechar a lapela. Agora aqui ó, o meu botão já tá aplicado, eu vou começar a montar a minha peça. Essa peça aqui, eu fiz o acabamento dela em viés, na mesma medida, não vai fazer a diferença, tá? Então, fica as duas opções. Essa que eu vou fazer com vocês, eu vou fazer com a costura embutida, porque de repente você tem dificuldade de colocar viés e vai ficar mais fácil você fazer assim. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui, ó, as duas pontas da minha peça. Vou fazer um piquezinho e vou colocar aqui, ó, a minha etiqueta. Direito da minha etiqueta com o direito da minha peça, centralizando o meio. Pego a minha fita métrica e confiro essas medidas. Confiro aqui, ó, se sobrou a mesma distância de um lado da minha peça, 6 centímetros, e do outro lado, para ter certeza que tá bem no meinho. A minha peça está certinha, bem no meio. Vou deixar aqui um alfinete para segurar a minha peça. E agora eu vou passar aqui uma costurinha de segurança. Apliquei aqui, então, a minha lapela e agora eu vou colocar aqui, ó, vou montar o sanduichinho. O bolsinho, as duas partes aqui, ó, que estão abertas, elas vêm para essa lateral e o outro bolsinho desse outro lado. Eu vou prender aqui com alfinetes.
E agora aqui eu vou passar uma costura de segurança em toda a volta. Essa costura, ela pode ser em zigue-zague ou você pode aumentar o ponto, não é uma costura definitiva. Ó, agora aqui com os meus bolsinhos já costurados, peguei a minha caneta mágica, essa que apaga com ferro, que é a termoativa, e um cone de linha, esse daqui é aqueles de 1000 metros. Ele tem aqui, ó, 4,5 centímetros de diâmetro. Eu vou virar pelo lado aqui avesso da minha peça e vou posicionar ele em cada cantinho e vou arredondar aqui, ó, os cantinhos. Eu sempre gosto de fazer as peças arredondando a minha costura, e aí fica ao seu critério, tá? Arredondar ou não, você pode fazer reta, pode até criar dois modelos, um reto, um arredondado. Agora aqui, desse lado de cá, eu vou estar colocando o meu forro, formando o meu sanduichinho. Vou colocar alguns alfinetes. E vou começar a costurar por esse lado de cá. Aqui é o lado que está a minha lapela. O lado que tá a lapela, eu vou costurar. Esse lado que não tá a lapela, eu vou deixar uma abertura aqui para desvirar a nossa peça de aproximadamente 3 dedos. Então, eu costuro aqui, ó, em toda a minha volta e paro desse lado de cá. Inicio com retrocesso, finalizo com retrocesso. E aí, ó, eu já vou arredondar as minhas costuras. Então, aqui, ó, costurei arredondando toda a minha peça. E agora aqui, ó, onde eu fiz o risco, porque eu costurei pra dentro do risco e utilizei uma margem de meio centímetro. Eu desloquei a agulha da minha máquina de costura toda para o lado direito e assim eu fiquei com uma margem de meio centímetro. E aí, ó, eu vou aqui recortando esses excessos. E agora aqui, em cada voltinha, eu vou novamente fazer alguns piquezinhos, igual a gente fez ali na nossa lapela. Cuidado para não cortar a sua linha. Somente nas partes arredondadas. E agora, aqui, eu vou desvirar a minha peça. Peço aqui, ó, cantinho da minha peça. E agora, aqui, ó, eu tô desvirando ela, vou acertar bem aqui a minha peça, pra ficar minhas curvinhas bem bonitinha. Esse daqui é o lado de dentro. Aqui do lado de fora, dessa forma eu vou deixar aqui, e tá vendo assim a minha abertura que ficou aqui? Agora, desse jeito que tá aqui, pra virar e ficar mais bonito, eu vou passar uma costura reta, ó, bem retinha aqui, ó, alinhando com essa outra parte aqui da minha costura. Fiz aqui a minha costura, refilei o excesso que ficar e agora aqui eu vou desvirar o meu bolsinho, colocando ele aqui pro lado interno do meu porta-documentos, acerto bem aqui os cantinhos. Assim, ó, aqui a minha costurinha fica retinha. E agora eu vou pro ferro pra alisar bem a minha peça, deixar ela bem certinha. Agora a minha costura já está toda rebatida.
Na parte interna também é importante observar, sabe, se não deu aquela levantadinha, aquela pegadinha nos bolsinhos, tá tudo certinho. Eu vou virar a minha peça assim, ó, ao contrário, pra poder marcar o meio dela. Eu venho aqui, ó, com a minha caneta mágica, que é aquela que apaga com ferro. E aí, agora, eu venho com a minha régua e eu vou fazer aqui a minha divisão. Marcando o meio da minha peça. Venho com as minhas divisões aqui de documentos, ó, elas têm esse espaço. E eu vou introduzir essa parte aqui, ó, em cada bolsinho. Depois o bolsinho acaba, que serve pra guardar um dinheiro, alguma coisa rápida. E aí, eu centralizo aqui, ó, no meio, com a minha risca. E agora, eu vou passar uma costura aqui, costurando, né, essa minha divisão. Essa costura, eu vou e volto ela, tá? Pra reforçar. Costurei aqui, agora eu vou virar minha carteira pelo lado aqui do tecido e vou passar para poder apagar, o calor passar e apagar essa marca da minha caneta. Finalizada a nossa peça, e olha que lindeza que ficou a nossa carteirinha porta-cartões. E aí, gente, ó, eu coloquei mais um botãozinho aqui, tá? Depois, porque daí, ó, se a carteira tá mais vazia, a gente deixa fechadinha assim. Se a carteira tiver muito cheia, a pessoa tem a opção de deixar a lapelinha mais larga. Ó, e aí fica assim, e aí é só você organizar os seus documentos. E é claro, também vai caber cartões aqui, tudo mais. Então, é um tipo de tamanho legal, porque além de caber os documentos, esse tipo de carteira aqui também cabe os cartões. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender junto comigo a como produzir esse lindo porta-documentos. Eu tenho certeza que ele vai ser um sucesso de vendas aí no seu ateliê. E se você ainda não tem identificação das suas peças, corre já a produzir a sua etiqueta lá com a Kikabuchi Etiquetas. Aproveita, use o cupom FAROLZINHO e tenha descontinho nas suas compras. Fiquem com Deus, um super beijo e até a próxima aula. Tchau!